Um bom dia na paz do Senhor. Estamos nesse momento no programa da nossa missionária Eva Félix. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nesse momento vamos ler um versículo que se encontra em Marcos capítulo 10 e o verso 50, que diz assim: E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso daqui estamos falando da história do cego de Jericó, que ele mendigava e sobre ele tinha uma capa. Essa capa era como se fosse hoje um alvará de liberdade para que ele pudesse mendigar aonde ele escolhesse, o ponto que ele escolhesse, e ninguém podia tirar ele ali porque ele tinha aquela capa e aquela capa era a autorização do rei. Então, nós observamos também que tinha no Antigo Testamento, o profeta Elias também usava uma capa. E com essa capa, a gente observa que Elias sempre usava ela para fazer o milagre, principalmente quando ele foi atravessar o Rio Jordão, ele tocou a capa. Então, o que vamos entender aqui nesse texto do cego de Jericó e da capa de Elias? No cego de Jericó, ele tinha autorização para mendigar. E a capa do profeta Elias era autorização também do rei, mas só que esse era o rei dos reis, o Senhor dos exércitos de Israel. Então, essa capa, Elias tinha autorização para fazer os milagres vindo de Deus. Então, nós observamos aqui que tinha uma escolha para quem pegasse essa capa. Vemos na história que Eliseu seguiu Elias. E Elias disse, ele pediu porção dobrada do seu poder. E Elias disse, se me ver quando for tomado de sobre a cabeça dos profetas, então você recebe. E se não, era a condição dele. E Eliseu, ele não perdeu tempo, ele insistiu e continuou ali. E quando Elias foi arrebatado, a capa dele caiu. Então Elias não precisava mais dessa capa, porque ele já ia estar com Deus no céu, e lá não precisa mais de milagre. E a capa ficou, e Eliseu pegou essa capa. E temos aqui, quando a história do cego de Jericó já é diferente, não aparece ninguém que pegou essa capa. Mas trazendo essas duas histórias para nós hoje, o que é que podemos observar? Na nossa vida espiritual e na nossa vida que vivemos, nós temos uma escolha. Que capa nós vamos pegar? A capa de Elias para sair sendo usado por Deus, fazer os milagres, ou a capa do cego de Jericó? Aqui, quando o cego tirou de si a sua capa, a história não diz que alguém pegou essa capa, nem talvez, não sei se alguém pegou para recolher, mas para guardar, mas aqui não se fala que ninguém pegou dessa capa. Então, se ninguém pegou, né? Então, no sentido espiritual, quem pega essa capa vai ter a sua vida, mendigar a sua vida espiritual. Então, nós vivemos desde os tempos antigos, desde quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, deu uma ordem a eles que não comesse daquele fruto. Mas Deus deixou eles livres para fazer as próprias escolhas. Então, Deus sempre nos deixa livre. Mas em Deuteronômio já diz ali que eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Sede sábio, escolhei a vida. Então, que nem nesse sentido, trazendo sentido dessas capas para um lado espiritual, a gente tem que ter sabedoria de escolher uma capa
né? Que seja espiritual, que seja para fortalecer a nossa vida espiritual e servir a Deus com alegria. Escolher servir a Deus. O mendigo, o cego, fez uma boa escolha. Escolheu servir Jesus. Ele sabia, ele tinha certeza que Jesus ia curar da sua cegueira. E Jesus fez um milagre. Que Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele tinha firme confiança e esperança ali que Jesus não ia decepcioná-lo. Então ele não precisava mais daquela capa. Mas e se alguém que pegasse ia mendigar? E nós, na nossa vida espiritual também, não devemos pegar a capa do cego de Jericó, e sim a capa de Elias, como fez Eliseu. Eliseu fez porção dobrada de poder. Que Deus usou ele, porque tinha autorização do Rei dos Reis. E nós temos autorização do Rei dos Reis para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo com poder e com autoridade. Há muitas barreiras, mas todas são quebradas porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, que as nossas escolhas sejam sábias e inteligentes. Escolher sempre o melhor, que é servir ao Senhor. Ter uma vida dedicada ao Senhor e servir com entendimento, com sabedoria. Se nós usarmos a nossa sabedoria para fazer a vontade de Deus, nós seremos sempre vencedor. E aqui nesse momento eu quero agradecer, em nome do Senhor Jesus, a oportunidade. Que Deus abençoe cada um, que